Nós começamos no domingo passado e nós temos aqui 4 partes aonde o estudo deste livro ele vai se concentrar. A natureza da igreja, a autoridade da igreja, o propósito da igreja e o culto da igreja. Podemos perguntar o seguinte: o que é a igreja? O que é a igreja? A igreja são, eu individualmente sou a igreja. A igreja é esse estabelecimento. A igreja é uma mera reunião social criada por homens para fins que eles mesmos determinam. E a autoridade da igreja? Quem tem autoridade sobre a igreja? A igreja é de um homem. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem falando de uma instituição cujo o pastor está sendo denunciado pela esposa de agressão, e eles fizeram questão de colocar ali na questão do jornalismo ali, fulano, dono da igreja tal. Né? Porque muitas pessoas entendem que a autoridade da igreja, a igreja possui um dono. De fato possui, mas não é ele, né? A igreja verdadeira possui um dono que é o Senhor Jesus. Quem tem então autoridade sobre a igreja? É o Papa, é um pastor presidente, que ele transfere essa autoridade aos seus filhos e os filhos dos filhos, assim sucessivamente. Quem tem autoridade sobre a igreja? Qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é promover justiça social. Não é tão importante a vida moral, mas o propósito da igreja nós fazemos missões conforme nós entregamos sopão na praça. Qual é o propósito da igreja? Isso nos ajuda a compreender bem qual é o propósito da igreja. Ele é missionário? O propósito da igreja é missionário? A missão faz parte, é marca da igreja? E o culto da igreja? Nós já aprendemos bastante sobre isso quando estudamos os mandamentos. O culto da igreja. O que é o culto da igreja? Se eu estiver na minha casa, sozinho, eu cultuo a Deus? Cultuo a Deus? Quem determina o que entra no culto? Sou eu mesmo? É nós com nossa criatividade? Ou é Deus que decreta em sua palavra o que é o seu culto? Como nós devemos adorá-lo? Então aqui, irmãos, só para nós termos uma noção do que a doutrina da igreja, que a eclesiologia compreende lecionar, nos ensinar. Aí nós tivemos aqui a introdução, a visão da igreja sobre Deus, aqui teologia sistemática, tá? Sobre o homem e a salvação possui um impacto vital em suas práticas, um impacto vital. A teologia propriamente dita, que é a doutrina de Deus, a antropologia, doutrina do homem, a soteriologia, a doutrina da salvação, e a eclesiologia, a doutrina da igreja, nunca deveriam ser separadas na prática. Nós vimos isso semana passada. E o porquê? O que cremos acerca de Deus? Deus é soberano. Do homem, o homem, criado perfeito, caiu. A natureza da queda afetou o homem? Ou, na verdade, todo homem nasce bom, e o que tem, na verdade, é um exemplo de Adão que ele deve rejeitar? Que no fim último das coisas, o que corrompe o homem é o meio que ele vive. Se nós colocarmos o homem em um bom lugar, ele for bem educado, vai dar tudo certo. Será que é isso, irmãos, que a Escritura diz ao nosso respeito? Perceba que tudo isso que nós compreendemos de Deus, ele diluiu a sua soberania para nos conceder espaço de decisão. A salvação irá consequentemente influenciar a maneira de vivermos como igreja. Então perceba, irmão, que essas doutrinas todas não tem como separá-las, porque uma tem impacto sobre a outra, e no final das contas isso é refletido na eclesiologia, como é a igreja, qual é a prática da igreja. Ou seja, possuir uma visão elevada de Deus e uma visão baixa do homem, ou uma visão baixa de Deus e elevada do homem, determinará se uma igreja é centrada em Deus, teocêntrica, ou centrada no homem, antropocêntrica. Então, se nós estivermos participando de um culto, onde quem é louvado, a centralidade, nós cantamos os feitos dos homens, nós criamos um ambiente de culto onde o homem é atraído a entrar, porque é, assim, enfatizado somente as necessidades dos homens, nós temos uma igreja que ela diminuiu a soberania de Deus e elevou a necessidade do homem. Então, o culto vai ser aquilo que o Jeffrey Johnson vai colocar na introdução, que na verdade o pregador é um mero vendedor, que está expondo um produto
e o culto se torna aquela questão de o gosto do freguês. Eu entro no culto e digo o que gosto, o que não gosto. Eu não gosto disso aí. Não é uma questão de ser bíblico ou não ser bíblico. Aqui é uma outra coisa. Aqui eu estou falando de gosto. Por quê? Porque nós fomos treinados assim, aguçar o nosso paladar. Nós temos um paladar aguçado. Então, nós chegamos no ambiente da igreja e nós ficamos procurando coisas que nos agradem. Será que nós estamos enquadrados em um aspecto teocêntrico ou antropocêntrico? Quem está no centro da adoração? No final das contas, a visão da igreja sobre Deus, o homem e a salvação, revelarão a quem esta igreja está procurando agradar. Ou seja, então, no chão da igreja, no meio da congregação, essas visões todas a respeito de Deus, do homem e da salvação, irá, no fim das contas, irá revelar a quem nós queremos e a quem nós estamos agradando. Estamos agradando a Deus ou ao homem. É perturbador para um pastor. Não pensa que é perturbador o fato de nós, como pastores, agradar a Deus. Irmãos, isso é uma honra. Deus nos deu o seu Espírito para isso. Perturbador é uma mente que se vê constantemente preocupada em agradar pessoas. Criar ao todo tempo entretenimento. Ficar mimando pessoas o tempo todo. Sempre toda a mente ter aquele pensamento perturbador: o que eu vou criar esse mês? Fazer reuniões atrás de reuniões. O que nós vamos criar no meio da igreja para entreter essas pessoas? Elas já estão se afastando, elas não estão vindo ao culto, elas precisam de entretenimento. Isso sim é perturbador, irmãos. Isso mata muitos homens que entram nesse pragmatismo miserável, aderindo a este movimento proposto por esse tipo de visão. Aí ele nos dá duas visões sobre a salvação. Crença fácil, que nós vimos ela no domingo passado, e a salvação pelo senhorio, que nós pretendemos vê-la hoje. Tá? Aí temos uma citação aqui do Evangelho segundo Jesus, do John MacArthur, que vai dizer: a fé, assim como a graça, não é estática. Nós vimos isso nos dois textos que nós lemos aqui na Epístola aos Efésios. A fé salvadora é mais que meramente compreender fatos e concordar mentalmente com eles. Ela é inseparável do arrependimento, da rendição e um desejo sobrenatural de obedecer a Deus. Vou pular porque nós já lemos. Então, lembrando aqui, o que é crença fácil? Essa visão sobre a salvação que tem um impacto no como nós somos igreja. Irmãos, até aqui entenderam? Alguma pergunta sobre isso? Dá para seguir? O que é crença fácil, então? Crença fácil é a visão diluída da salvação que procede de uma visão baixa de Deus e elevada do homem. Irmãos, esse contexto ele é muito localizado no norte-americano, mas não está tão distante da gente, não. Tá? Nós conseguimos observar esse aspecto também presente em nosso contexto brasileiro também. Mas, obviamente, esse contexto se destaca muito na onde que é a nação do pastor aqui. Por isso que quando você olhar a escrita do Jeffrey Johnson, às vezes eu estou lendo o Jeffrey Johnson, parece que eu estou lendo Paul Washer. Né? Muito parecida a escrita, a temática, ele é muito apologético. Então ele vai escrevendo, expondo o erro, os acertos e a conclusão, né? É uma característica deles. Quem é soberano? Ou Deus é a causa primeira da salvação, por sua vontade soberana, ou é o homem, que é a causa primeira da salvação por sua vontade do homem. Perceba que isso aqui, para nós colocarmos, irmãos, isso aqui não é à toa. Se eu afirmar isso aqui, eu tenho que dizer algo sobre a antropologia. Eu vou ter que dizer algo sobre a teontologia. Se eu afirmar que a causa soberana na salvação é o homem, eu vou ter que dizer que este homem não foi afetado pelo pecado, tal como as Escrituras diz. Eu vou precisar afirmar que este homem tem uma capacidade que o pecado não afetou de tal forma que ele não consiga ir a Deus, a não ser que assim que Deus age em sua vida. Então perceba que não tem como soltar essas coisas todas. Aquilo que eu afirmo a respeito de Deus, aquilo que eu vou afirmar a respeito do homem sobre a salvação, tem impacto uma em relação à outra.
Então, só para nós lembrarmos o que é a crença fácil. É a ideia que arrependimento não é algo necessário para a salvação. Tudo que é requerido por Deus é uma simples decisão de aceitar Jesus em seu coração. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, vamos ler o versículo 9 e 10. O pastor está com o microfone, pode ler, pastor? Versículo 9 e 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versos 9 e 10. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, de como se voltaram a Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Irmãos, olha só que texto. Vamos a esse texto e perceber se tem como separar fé e arrependimento. Eu vou a Cristo como eu sou meu Salvador, e durante o processo da minha vida eu tenho como meu Senhor, fazendo essa dicotomia, como nós já vimos domingo passado, a possibilidade de existir um crente carnal e um crente espiritual. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Existe uma ação prática no converter-se a Deus. Qual é? Deixando os ídolos. Isso é fruto de arrepender. Quando o Evangelho chegou a esses homens, o Evangelho disse a condição deles. O Evangelho declarou a morte espiritual. E como mortos espirituais eles viviam, como idólatras. Como idólatras. E como, deixando os ídolos, convertestes a Deus para servirdes. Não tem como servir a Deus se Deus não for o meu Senhor. Para servires a Deus, só serve a Deus aquele que entende que Deus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Senhor. O Deus vivo e verdadeiro, para guardardes dos céus o seu Filho, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, então é uma falácia, é um erro, separar fé de arrependimento. Conversão é arrepender-se e crer. Tá certo? Não vou adiantar porque nós vamos ver um pouco mais disso. Porém, de repente, fique em sua mente, em seu ideal, o seguinte, que quando nós afirmamos isso, nós estamos afirmando a respeito da santificação algum tipo de perfeccionismo. Não é isso que está sendo tratado aqui. Nós sabemos, irmãos, que Paulo ele precisa corrigir a igreja de Corinto o tempo todo. As cartas revelam isso. Nós sabemos que dentro da vida cristã existe um processo de santificação. Existe um processo de amadurecimento. Pode falar, irmão. Pega o micro. Não deixa essa voz fora não, porque... Amém. Paz, pastor. Amém. A gente percebe, né, pastor, nos nossos dias que muitas pessoas que têm essa crença fácil, o que é que eles falam? Jesus andou com pecadores. A pessoa se parece com o mundo. Eles começam então a falar, Paulo fez de tudo para com todos. Aí eles vão para o carnaval, né? Vão para o São João, lá na Bahia tem São João, né? Aqui não tem. E eles afirmam isso, mas eles esquecem que Jesus andava com pecadores arrependidos, né? Então, Jesus falava para os fariseus que as prostitutas, as meretrizes, os publicanos estavam entrando no reino de Deus, no reino dos céus. Por quê? Porque eles tinham ido a Cristo em fé e arrependimento. Então, os fariseus, na sua pompa religiosa, eles não conseguiam enxergar que Cristo justificava eles. E a gente precisa também compreender isso, que nos nossos dias a crença fácil está assim, né? Eu vou me parecer com o mundo, porque Jesus,
Ele andava com pecadores. Eu sou pecador, então vou andar com aquelas pessoas também que são pecadores. Como é que eles vão ouvir? A pessoa vai e namora um ímpio, né? Se relaciona com ímpio. Porque se não for eu, ele não vai escutar o evangelho. Tem muita gente que fala isso, né? Então, isso é crença fácil. Né? É uma visão baixa da santidade de Deus, né? E deturpada do santo evangelho do Senhor. Amém, muito bem colocado. Irmãos, alguma pergunta em relação à crença fácil? Como o arrependimento e a fé não podem ser separados, então a conversão não é simplesmente esse chamado após uma pregação que contém palavras de Deus, mas em boa parte não contém, e chama essa pessoa simplesmente a repetir uma oração no final do culto e declaramos essa pessoa como um salvo, sem necessariamente essa pessoa demonstrar o arrependimento. Aqui nós entendemos? Se não, pode levantar a mão e fazer o seu comentário. Não? Todo mundo entendeu? Vai cair na prova, então. Bem tranquilo, né, irmãos? Até porque nós temos muito exemplo, né? Ao olhar, o irmão Eduardo nos deu alguns. Eu partindo aqui do que nós colocamos como uma breve aplicação do que a crença fácil desconsidera, e eu coloquei aqui, desconsidera a grandeza de Deus. O que o irmão Eduardo colocou, desconsidera a grandeza de Deus? Sim, né? Desconsidera o real problema do homem. Qual é o real problema do homem? Quando nós substituímos o real problema do homem por outras coisas, por casa própria, por um bom emprego, por restauração de casamento e tantas outras coisas, nós estamos desconsiderando o problema. Qual é o real problema do homem? Desconsidera o significado da cruz. Porque a cruz de Cristo satisfaz a justiça de Deus. Há muitos irmãos que pensam erroneamente que, em detrimento do amor de Deus, a justiça de Deus é anulada. Que Deus me perdoa diretamente. Todo perdão só ocorre ou só ocorreu a partir de Cristo. A justiça de Deus é satisfeita no sacrifício do Cristo. É impossível existir salvação fora de Cristo. Descaracteriza a resposta do homem ao Evangelho, uma vez que há essa separação, essa dicotomia de que primeiro eu aceito ao Senhor como meu Salvador, e ao longo do processo, você decide o momento, você vai fazer escolhas que se Ele é o teu Senhor. Não tem como nós crermos nisso a partir de um texto como esse que nós lemos em 1 Tessalonicenses. Então vamos tentar correr um pouquinho aqui na salvação pelo senhorio. E o que seria isso? Apesar de o nome ser meio estranho, todos os dois termos, então nós precisamos entendê-los como termos que descrevem um comportamento da igreja, uma visão soteriológica, uma visão de salvação que aponta um comportamento da igreja. Igrejas com uma visão alta de Deus e baixa do homem têm uma perspectiva diferente sobre a salvação. Portanto, uma perspectiva diferente sobre o propósito e as funções da igreja. Se eu entendo que Deus é soberano e o homem é miserável, há lugar para orgulho na igreja? Há lugar para soberba? Corações que se elevam aos mais altos céus, quero estar onde Deus está, subir acima do trono do próprio Deus. Eu sou a quarta pessoa da Trindade? Nós nos achamos no lugar certinho onde nós temos que estar, né, irmãos? Não tendo em consideração ser igual a Deus, que mesmo sendo em forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse entendimento afeta especificamente como tal igreja vê a salvação. Não principalmente por causa do homem, mas para a glória de Deus. Então perceba que a salvação pelo senhorio, ela vai destacar não necessariamente o que o homem necessita, mas o que nós fizemos para nos transportar, nos fazermos estarmos indo ao inferno. Esse entendimento afeta especificamente como tal igreja vê a salvação. E a causa primeira não é o homem. O que uma visão de crença fácil vai ter que a causa primeira da igreja é você. E é gostoso, né? Sentir a última bolachinha do pacote, o centro de todas as coisas.
E perceba, irmão, que quando nós estamos em um ambiente de uma igreja reformada, nós estamos lidando com muitas pessoas que foram treinadas aqui, que adentram ainda pensando que ela é o centro de todas as coisas e as coisas devem girar em torno dela. Mas a causa primeira é a glória de Deus, irmãos. Foi a glória de Deus que nós ofendemos. Foi o Senhor, Criador de todas as coisas, que nós ofendemos. Ou seja, o problema não é que os pecadores vão para o inferno. Nossa, pastor, não. Mas é que os pecadores não glorificam o Senhor em suas vidas. Por isso que eu disse que tem hora que nós estamos lendo Jeffrey Johnson, parece que nós estamos lendo Paul Washer, né? Quem lê Paul Washer sabe disso. Se a salvação é, em última análise, para a glória de Deus, então ela não deve ser considerada como simples obtenção de um bilhete gratuito de entrada nos céus. Vamos abrir em Romanos, capítulo de número 3. Deixa abertinho aí. Eu vou avançando na leitura e daqui a pouco nós lemos. Então, qual é o problema real do homem? O que nós pregamos? Pregamos tão somente que o homem deve escapar do inferno, ou pregamos que o homem ofendeu a glória de Deus e por isso ele está indo ao inferno? Olha só. Pelo contrário, a salvação liberta os pecadores do seu pecado, tanto da sua penalidade como do seu poder. Olha só o que a salvação está fazendo com o pecador. Se nós precisamos de libertação, é porque nós estávamos escravos. Ou seja, não é simplesmente deixar de ir para o inferno, é ser transformado para que nós em vida glorifiquemos a Deus. O pecado é a razão principal pela qual as pessoas vão para o inferno. Estão debaixo da ira de Deus. Por que que o homem tem uma necessidade de receber a pregação do Evangelho, ser liberto da escravidão da natureza do pecado e da culpa do pecado, da condenação? Qual que então é a razão principal pela qual as pessoas estão debaixo dessa condenação? É porque elas estão debaixo da ira de Deus. Vamos ler Romanos capítulo 1 primeiro. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas criadas. Tais homens são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Do céu se revela um Deus irado, e qual o motivo? Qual o motivo que do céu se revela um Deus irado? Uma humanidade que não glorifica a Deus, que não dá glória a Deus. O texto aqui, o Paulo está tratando da revelação geral, que é o Deus que se revela na coisa criada, ao invés do homem glorificar as perfeições de Deus. Que são as perfeições de Deus? Os atributos de Deus. Sua eternidade, sua sabedoria. Ele direciona mérito à própria criatura. Do céu se revela um Deus irado. Então, o que é pecado? O pecado é qualquer pensamento ou ação destituído da glória de Deus. E aqui, irmãos, eu vou tomar uma interpretação desse texto que é do Paul Washer. E ela está no livro Verdadeiro Evangelho. Tá? Para muitos, esse texto de Romanos 3, 23, vamos abrir lá. Muito conhecido. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em primeiro momento, a interpretação majoritária desse texto é que todos pecaram e estão o quê? Separados da glória.
né? Fora da presença de Deus. Porém, o Paul Washer, ele dá uma interpretação que para mim ele é muito pertinente aqui, que está destituído da glória de Deus é aquilo que nós vimos no capítulo 1. Destituído da glória é o homem que vive no estado de pecado e não rende glória a Deus. Na terça-feira passada, Mateus comentou o livro, falou sobre o trabalho. O irmão Eduardo, ele comentou muito bem a respeito de que o trabalho em si não é maligno, faz parte da estrutura da criação. Deus criou o trabalho e nós glorificamos a Deus através do trabalho. Ok? Nós somos criados para vivermos para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos manifesta a glória. Mas o que é isso? Significa que tudo aquilo que nós fazemos destacam as perfeições de Deus. As pessoas devem olhar aquilo que nós fazemos e dizer como Deus é bom. Grandioso é este Deus. Agora eu pergunto para você. Deu trabalho fazer a Torre de Babel? Tinha profissionais envolvidos lá? Aquilo glorificava a Deus? Então não é todo o trabalho que glorifica a Deus, né? Quem olhasse para aquela torre não ia afirmar assim, que Deus glorioso. Não. A glória seria direcionada aos homens. O que é pecado? Pecado é qualquer pensamento ou ação destituído da glória de Deus. Roubamos a glória de Deus. Ofendemos ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Assim a salvação, o que a salvação faz? Ela é somente esse bilhete premiado que me livra do inferno? Não, ela liberta o homem do pecado. Ele liberta esse homem que nasce em pecado roubando a glória de Deus. Ou seja, daquilo que busca roubar a glória de Deus. Nós temos isso presente na construção da torre. A salvação nos liberta da culpa do pecado na justificação. O que é justificação? Alguém quer responder? Então o microfone está com o pastor ali. O que é justificação? O Eduardo já olhou. O Eduardo, uma vez assim, ó. Só a meu ouvido aqui. Ele fazia assim. Pode responder, irmão Eduardo. Porque o microfone. A salvação nos liberta da culpa do pecado na justificação. A justificação, ela é diferente, a sua justificação é diferente da minha? Ela aumenta ou diminui? Ela é progressiva? É um ato forense, né? O irmão Eduardo, quando ele for ser ordenado, ele for passar pela sabatina, vamos perguntar para ele, irmão Eduardo, a justificação é um ato ou um processo? E aí, é um ato ou um processo? É um ato, né? Nosso pecado foi creditado à conta de Cristo, na onde? Na cruz. E a justiça de Cristo creditada a nós. Somos libertos da condenação, da culpa do pecado na justiça de Cristo. O amor de Deus anula a sua justiça? Não, a justificação nos ensina que não. Não é isso? Os nossos pecados foram punidos em Cristo. Quando a palavra ela usa o pecado, ela está se referindo ao que o Adão fez. Nós somos filhos da desobediência, filhos do pecado de Adão, filhos do que Adão fez. E quando essa culpa, esse pecado da qual nós somos justificados é da herança adâmica. E nos liberta do poder do pecado na regeneração e na santificação. Não é isso? Nós que somos justificados já não somos mais escravos do pecado. Temos uma natureza que foi liberta da escravidão do pecado na regeneração, portanto a santificação ela tem um aspecto de posição, ou seja, somos santificados, unidos a Cristo em sua morte, purificados no sangue de Cristo, por isso o status do crente é santo, mas na santificação ela age em um processo. Por isso, a justificação é uma para todos nós. Você é justo como eu sou justo em Cristo. Porém, a santidade, ela é um processo, lida com o amadurecimento na fé. Ela vai lidar com a mortificação da carne. Ela vai lidar o quanto nós, pelo Espírito, nos entregamos às disciplinas espirituais. O quanto você se dedica em devocional. O quanto você busca a Deus em oração. Amém? O pecado nos separou de Deus. Aqui eu poderia colocar o pecado nos separou, eu poderia colocar aqui em Efésios 2 a palavra morte.
O pecado nos separou de Deus. E Cristo Jesus, o perfeito, quem é? O substituto, nós poderíamos escrever aqui. Por que eu sei que ele é o perfeito e é substituto? Porque está conjugado junto com o Cordeiro de Deus. É o único caminho para o Pai. Vamos abrir em João 14. Pastor, se quiser fazer a leitura, João 14, 6. Isso. Vou ler do 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o pecado nos separou de Deus. Então não há obras nossas, humanas, que nos levem adiante de Deus, que corrija o aspecto que nos separou. Mas para que eu entenda isso, a visão de Deus precisa ser uma visão elevada. Precisa ser a visão das Escrituras. A visão do homem precisa ser uma visão baixa, precisa ser uma visão das Escrituras. Porque se eu achar que eu tenho condições, automaticamente eu diminuo a soberania de Deus. E vou dizer que eu consigo já não viver um status de separado de Deus por minhas próprias capacidades, pelas minhas obras. Eu consigo ir sem Cristo a Deus. É impossível. Cristo é o Cordeiro de Deus e o único caminho para o Pai. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo. Nunca existiu salvação após a queda fora de Cristo, fora da obra do Senhor. Algum comentário, irmãos? Levante a mãozinha. Eu vou cair. O pastor tem que ficar levantando, acho que não se deu bem nessa questão não, hein? Aperta o botãozinho. Aqui a gente vê a diferença da crença fácil e senhorio, né? Quando Cristo ele fala, vem a mim, né? Quando a gente tem aqui Cristo falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente tem o caminho exatamente do senhorio e a diferença da crença fácil, né? Fica notório, porque a crença fácil, todas as coisas que nem o irmão Eduardo mencionou, a gente viu antes, todas as coisas não lembra e não passa por esse caminho de vida. Exatamente. Eu estava, que nem você estava falando sobre como é semelhante o livro, a abordagem do Jeffrey Johnson e o Paul Washer, né? E eu lembro de um vídeo que o Paul Washer, uma pregação que ele fala, que ele chegou numa certa igreja e tinha um homem lá que ele perguntou, olha, você nasceu de novo? Quando foi que você nasceu de novo? Ele falou assim, nascer de novo? E ele já era membro da igreja, se não me engano, ele comenta aqui quase 10 anos. E ele ficou tão impactado que ele falou, não, eu vou orar por você, eu só vou embora quando você puder dizer assim, eu nasci de novo. Eu lembro dessa mensagem. Nós iremos orar, eu irei orar com você até que Cristo faça você uma nova criatura. Ele estava 10 anos numa igreja e não tinha nascido de novo. Não tinha nascido, e não conhecia sobre essa necessidade, né? Por quê? Porque provavelmente, não conheço o contexto, mas foi-lhe apresentado uma oração de final de culto, aonde foi feito um apelo e foi colocado no coração e na mente daquela pessoa que está tudo certo. Em algum momento ele pode conhecer a Cristo como seu Salvador. Irmãos, veja bem, quando nós afirmamos que não há crente carnal e crente espiritual, porque o crente nasceu de novo e ele não é escravo do pecado, nós não estamos afirmando que crentes não pecam. Que em algum momento nós vamos viver e ter atitude de carnais. Só que não há essa dicotomia, porque nascemos do Espírito. Fomos gerados em Deus na regeneração. Então esse status de crente carnal e crente espiritual, ele é errôneo. Leia Romanos 8 e você vai perceber isso. É errado.
Porque eu entender que por fato de ainda estarmos numa condição de pecado, nós pecarmos, não é a mesma coisa de afirmarmos, ora eu estou na carne, ora eu estou no espírito. Porque o pecado na vida do cristão, irmãos, ele é acidental, é como alguém que está caminhando e tropeça em algum momento. Mas não são dois estilos de vida presentes em nós. Não são dois estilos habitando em nós. Hoje, a vida que temos é a vida em Cristo. Mas por ainda possuirmos uma natureza pecaminosa, em algum momento, pecaremos, erraremos. Fala, pastor. A questão que o senhor fala do crente carnal, também a gente pode ver retratada ali na primeira de Paulo aos Coríntios, né? Quando ele repreende aqueles irmãos e ele diz que não pode tratá-los como, falar a eles como a espirituais, porque as atitudes deles ainda são carnais. Mas em nenhum momento o Paulo deixa de chamar aquelas pessoas de irmãos e tratar aquela igreja como igreja, né? Só que ele denota ali que tem irmãos que ainda estão tendo atitudes que não são atitudes propriamente ditas de um cristão, né? Ainda estão num processo, então ele chama aqueles irmãos ali, na verdade, de meninos em Cristo, né? E acredito que pode acontecer isso com muitas pessoas, de ainda terem atitudes de um crente não maduro. Eu posso falar pela minha pessoa, estou há 28 anos no Evangelho, mas teve uma época da minha vida não que fosse viver mas ainda tinham atitudes que não eram atitudes que hoje eu entendo propriamente dito, que não seriam atitudes adequadas para um cristão. Porque um cristão, muitas vezes, ele ainda pode passar algum tempo da sua vida tendo algumas atitudes que lá na frente ele vai ver, que são atitudes que não cabem a ele, porque ele é uma nova criatura em Cristo. Sim, isso tudo é gerenciado pelos meios de graça, né? Onde a ministração da palavra, os ensinamentos, as orações, para que nós cheguemos, como nós lemos em Efésios, né? Para o aperfeiçoamento dos santos, tá? Portanto, o que nós não podemos conceber é que há essa separação entre arrependimento e fé. O que o pastor descreveu não é que ele foi um salvo primeiro e depois se arrependeu. É que, ao contemplarmos o nosso pecado e a nossa vida de miséria, ao ouvirmos o Evangelho, em nós há uma tristeza, há um pesar. Nos entristecemos. Mas quando olhamos para Cristo, vemos nele a única possibilidade de sermos salvos. E um enorme desejo de segui-lo. De ser como ele é. É isso que é arrependimento e fé. Tá? Qual a implicação? A salvação é somente para aqueles que estão buscando ser libertos do pecado. Não é outra coisa, irmãos. Dizer que a pessoa foi a Cristo, se converteu sem ter noção de que ela deseja ser liberta dos seus pecados é mentira. Ela não é conversão, não é pregação do Evangelho. Se ela, quando ouviu o Evangelho, o impacto da vida dela, eu preciso ser liberto, eu preciso me reconciliar com o meu Senhor, eu preciso glorificá-lo, é uma mentira. Ainda que na sua vida existirá esse processo de amadurecimento. Porém, o arrependimento irá trazer todo o tempo. Eu ainda não honro o meu Senhor. Eu preciso honrar o meu Senhor. Desejando um relacionamento pessoal com Deus. Portanto, se não há arrependimento, não há salvação. Tá certo? Essa é a linguagem bíblica. Não adianta... Pode falar. Pastor, eu estava aqui, né, pensando como as crianças poderiam compreender a salvação, numa linguagem mais fácil para elas. Vamos pensar que a salvação é uma moeda, ela tem a cara e a coroa. De um lado você tem a fé e do outro você tem o arrependimento. É impossível alguém ser salvo sem fé e sem arrependimento genuíno. Aí as crianças que talvez gostem de assistir o desenho, né, podem assistir o desenho de Zaqueu. E Zaqueu, quando ele crê em Cristo, o que é que ele fala? Ele vai restituir aquelas pessoas a quem ele defraudou. E ele fala conforme a lei de Moisés. Eu vou restituir 4 vezes. Né? Mateus, ele era um auditor fiscal, né? Livre de mim. Mas houve a fé genuína. Tá vendo? O auditor fiscal também é crente, meu irmão. Já aproveitou, já fez essa defesa, já fez a defesa em assembleia, né?
bem observado. Irmãos, esses textos que nem o irmão Eduardo citou, que nem o Caio aqui fez um comentário em cima da leitura ali, são os textos que, por exemplo, o pastor John MacArthur trabalhou para escrever o livro O Verdadeiro Evangelho, o Evangelho segundo Jesus, tá? Então, mais uma vez eu afirmo, quem quiser expandir mais o conhecimento a respeito dessas duas visões, elas estão bem trabalhadas neste livro. Aqui é um aspecto introdutório. O argumento contra a salvação pelo senhorio é que ela parece fazer a salvação depender de algo mais do que a fé em Cristo. Mas a salvação não é pela fé somente? Que negócio é esse de obedecer? Se eu tenho que me submeter a Cristo, então não é somente a fé. Você não acha nos evangelhos essa separação. O chamado de Cristo é arrependa-se. Não pode ser assim, vão dizer. Porque a salvação é somente pela fé. Exigir que nós nos submetamos a Cristo para a salvação exigir algo além da fé. Tá? Essa argumentação contra a salvação do senhorio é como se estivéssemos agregando algo à fé. A salvação é para ser simples. Isso tudo faz parte desse argumento contrário, como se estivesse refutando. Vamos fazer as pessoas confessarem que Jesus é seu Salvador primeiro. Aí dentro desse Salvador primeiro nós vamos criando estratégias. Tem uma pregação do Jonas Madureira, né? Que ele coloca ali como se a igreja prepare todo um cenário, vai colocando um cenário adequado para receber as pessoas, mas não afirma nada do que se trata aquilo. E quando as pessoas entram e falam assim, surpresa, sou crente e a gente está aqui para te evangelizar, né? Mais ou menos isso aí que ele coloca. Jesus, o Salvador primeiro, e depois podemos trabalhar, para fazê-los submeterem a Ele como Senhor. E assim o raciocínio segue. E como que vai trabalhar para fazê-lo depois submeter como Senhor? Não vai. Não vai. A igreja vai estar recheada de um cristianismo nominal somente. Vai ser somente crente de nome. E esse trabalhar para que eles aceitem o Senhor como o seu Senhor, será simplesmente práticas de entretenimento. Em hora ou outra vai ser assim. Sabe por que você não tem isso ainda? Sabe por que você não tem isso que você está pedindo? Porque você aceitou Ele só como teu Salvador. Você precisa fazer Ele teu Senhor da tua vida, irmão. Tá? Você precisa vir mais aos cultos. É dessa forma que eles vão conduzindo. Nós não fazemos de Cristo o Senhor. John MacArthur, mais uma vez, reforço bom aí, né? Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Os que não recebem como Senhor são culpados de rejeitá-lo, simples assim. A fé que rejeita sua autoridade soberana, nada mais é do que incredulidade. Perceba, irmãos, que sempre ir a Cristo vai estar relacionado a servindo a Cristo. Paulo, servo de Cristo, né? Que pode ser traduzido como escravo de Cristo. Isso por quê? Porque Ele é Senhor. Não somos nós que fazemos dele Senhor. Faça isso. É até difícil até de repetir, sinceramente. Estamos indo para o final. Vocês me roubaram um pouco mais de 5 minutos. Eu vou pegar de volta aqui. O evangelho de que Jesus proclamava era um evangelho ao discipulado. Isso é muito importante. Irmãos, é maravilhoso enxergar isso nos evangelhos. O evangelho que Jesus proclamava era: venha, siga-me. Era um chamado ao discipulado, um chamado a segui-lo em obediência e submissão. Essas coisas todas não tem como separar da fé. É como o irmão Eduardo colocou, 2 lados de uma mesma moeda. E não um mero apelo a que se fizesse uma decisão e oração e pronto. A pessoa vem ao culto, tem um momento emotivo, e a gente sabe emocionar as pessoas. Brasileiro sabe fazer isso. Brasileiro sabe fazer isso. Não subestime a capacidade que um brasileiro tem de criar um ambiente emotivo. Ele sabe fazer. A pessoa se emociona, vai à frente, alguém faz uma oração para ele, ele não tem consciência de suas misérias, ele não sabe que ele ofendeu a Deus e por isso ele está indo para o inferno, minimiza, isso é totalmente rebaixado, e depois é decretado: vai ser salvo. A maior necessidade do homem é saber que ele tem uma necessidade. Qual é a necessidade do homem? Ele está lá na campanha, a faixa lá na porta, lá. Campanha das causas impossíveis. A única campanha da causa impossível que tem, irmãos, é aquela que perguntaram para Jesus: é possível para o homem ser salvo?
Todavia para o homem é impossível, mas para Deus tudo é. Essa é a campanha das coisas que são impossíveis, a salvação. Em outras palavras, se não tivermos consciência de que somos pecadores, isso vem a nós pela exposição do Evangelho, então, obviamente, não enxergaremos que precisamos de um Salvador. Se a salvação é vista principalmente como um bilhete de entrada para o céu, então tudo que é necessário para nós é que querermos a salvação, tudo que é necessário para nós é queremos a salvação, é um desejo de escapar das chamas do inferno, tão somente. Mas nós não chegamos que ofendemos a glória de Deus, que deixamos de segui-lo, deixamos de servi-lo. Mas ao contrário agora. Perceba essa questão apologética sempre presente no pastor Jeffrey Johnson, né? Expõe um erro, expõe um acerto e conclusão, né? Premissa 1, premissa 2, conclusão. Se a salvação é libertação do pecado, que de fato é o que é, e reconciliação com Deus através de Jesus, é necessário que percebamos que somos pecadores primeiro. Arrependimento. Para que assim desejarmos libertação dos nossos pecados. Pessoa vem e se arrepende, é exposto a ela o Evangelho, e ela tem convicção de seus pecados, e o que fazer agora? Eu vou mudar por minhas próprias forças? Eu vou fazer tudo correto, agora serei salvo? Não, nós vemos o Cristo que nos liberta. Isso só é possível através do Cristo Salvador e da cruz de Cristo. Se não estamos arrependidos de nossos atos de rebeldia, se aqueles homens em Tessalônica não tivessem entendido o Evangelho e olhado para a sua vida idólatra, por todo aquele paganismo, e se vissem totalmente em condenação, quanto eles desonraram o Deus que é Criador dos céus e da terra. Quem criou todas as coisas? O Paulo dizia, Deus é Criador de todas as coisas. E aqueles homens disseram, nós estamos em pecados. Nós ferimos a glória de Deus, a majestade de Deus, nós honramos a criatura. E agora o que nós precisamos fazer? Creia em Senhor Jesus e seja salvo.